Uma vez logado, a gente vem no nosso workspace, né, o nosso local de trabalho aqui. E se a gente clicar em API, tá? A gente tem aqui as tabelas de default. A gente pode clicar diretamente nela e a gente tem aqui as três chamadas, né, de autenticação, de AUTH que existe. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão, da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. A partir desse momento, nós estamos começando mais uma aula de programação no code da plataforma do Bubble. E nessa aula de hoje, nós vamos aprender a fazer um sistema de cadastro e login com autenticação na plataforma do Zano. Ou seja, a gente está utilizando um banco de dados externos e para tornar mais seguro o nosso acesso, mais robusto o nosso acesso, a gente vai colocar autenticação de usuários na plataforma, nessa integração. Tá? Nós vamos aprender o sistema todo completo, em que a gente faz o cadastro, a gente faz o login e a gente visualiza quem está logado. A gente faz isso através de API, então nós vamos usar o API Connector, né? E vamos usar também mais um elemento que salva os tokens gerados com essa autenticação no navegador local, no navegador do dispositivo do usuário. Ele é salvo localmente em cada sessão em que ele criar um cadastro ou que ele efetuar um login, a plataforma do Zano retorna um token e esse token é salvo temporariamente na URL do navegador e quando o usuário desloga, ele remove esse token, né, de sistema de segurança do Zano, para que você não acesse páginas em que não esteja o token de acesso do login que você efetuou carregado. Ok? Então, para a gente começar a nossa aula de hoje aqui, eu tenho um sistema de login pronto que a gente criou na outra aula de demonstração, né, visual de força de senha. A gente vai utilizar ele, tá? Nós temos aqui um grupo de login e cadastro. A gente também tem uma página de painel dashboard que a gente vai ser redirecionado para ela. E nós vamos começar a nossa aula instalando os plugins necessários para esse sistema de autenticação com a plataforma do Zano. Tá? Então a gente vem em plugin, a gente precisa necessariamente, obrigatoriamente, do API Connector, né? Para a gente fazer essa integração, que é via API, então a gente instala ele. E a gente também vai instalar um plugin chamado Simple Local Storage, tá? É do Léo Andrade. Esse plugin é quem vai salvar no dispositivo local o token gerado pela integração, tá? A gente utiliza ele. O criador dele é o Léo Andrade, tá? Aí o que a gente precisa? Na plataforma do Zano, eu vou logar aqui e a gente já continua. Uma vez logado, a gente vem no nosso workspace, né, o nosso local de trabalho aqui. E se a gente clicar em API, tá? A gente tem aqui as tabelas de default. A gente pode clicar diretamente nela e a gente tem aqui as três chamadas, né, de autenticação, de AUTH que existe. Tá? Então nós temos a POST, que é para o sistema de login, a GET, que é para poder mostrar quem está logado, e a POST, que é para o sistema de cadastro, significa autenticação no cadastro, autenticação de quem está logado e autenticação de login. Tá? A gente volta aqui no Bubble, né? Não, é aqui mesmo. Vai em API Connector. A gente vai criar uma nova API, a gente vai chamar ela de autenticação Zano, certo? E nós vamos ter três chamadas aqui. Então vamos expandir a primeira. A primeira vai ser cadastro user. Tá? A gente volta na API aqui. O de cadastro é do tipo post. Vamos clicar em cima dele. Tá?
a gente vai copiar o endpoint dele, volta pro Bubble, cola aqui o endpoint, ele é do tipo post, a gente muda, e ele é do tipo ação, porque a gente vai estar fazendo uma ação dentro do servidor, tá? Volta no Zano, nós vamos pegar o JSON dele aqui, tá? O body. Então a gente volta no Zano, clica aqui em Run e Debug, e aí a gente vai pegar esse JSON dele aqui, ó. Copia, né? Vem aqui, a gente cola aqui o corpo, né, no body, e dentro dessas aspas a gente abre a chave, a gente vai ter o primeiro input, né? A primeira key, nome, fecha chave, tem que aparecer verde aqui, tá? O e-mail a gente também aqui, entre aspas, a mesma coisa, ó, e-mail, fecha, e password a gente coloca senha, escreve senha. Tá? Ele criou as 3 chaves aqui, a gente tira a privacidade delas, tá? Senão não vai funcionar. E nós vamos ter que fazer um teste aqui se essa primeira API já está funcionando. Como que a gente faz? Vamos inserir valores aqui. Vamos colocar o nome. Anderson Rincão. Tá? O e-mail. rincão2024@gmail.com. A senha. Vamos colocar arroba. A gente vai usar elas na plataforma do Bubble também. Vamos usar a mesma senha para a gente ver tudo, tá? A gente já está testando a primeira chamada aqui de cadastro. Arroba KWR, tá? Com o Q? Q maiúsculo, 1, 2, 3. Vamos usar essa senha. Vamos inicializar a chamada para ver se está ok. Ele já retornou o token para a gente, tá? Então a chamada está configurada de forma correta. Vamos fazer as outras duas que a gente precisa. É bem simples, tá? A gente fecha essa aqui, né? Vamos criar uma nova chamada. Essa vai ser de login. Vai se chamar login, tá? Ia escrever errado lá já. Login user. Tá? Se a gente vier aqui, ó, a chamada de login também é uma chamada post e também é uma ação. Então a gente vem aqui, ó, vamos clicar nela, né? Vamos copiar o endpoint dela já, o URL, volta aqui. A gente muda para post e muda para ação. Cola a URL dela, certo? Volta aqui, copia também o JSON, a mesma coisa, só que para login é só e-mail e senha, tá vendo? Então a gente vai copiar aqui, ó, copia, cola aqui no body, Ctrl V, e vamos substituir esses campos aqui, ó, pelo mesmo tipo da chamada de cadastro. Abre as chaves, e-mail, fecha, né? Aqui também, ó. Abre, senha e fecha. Aí ele criou as duas keys para nós aqui. Tá? Então vamos, a gente colocou o e-mail agora, rincão2024@gmail.com. E a senha a gente criou agora, QEER123. Tá? Vamos inicializar essa chamada também. Também retornou o token já para a gente no sistema de login. Então a gente conseguiu configurar já a chamada de cadastro, né, de usuário, e a chamada de login. Agora a gente vai colocar a terceira chamada em que mostra o usuário que está logado. Tá? A gente vai chamar ela de user, não, logado user. Vamos colocar esse nome assim. Tá? Volta aqui na plataforma do Zano. O tipo era do tipo get, para mostrar quem está logado, certo? A gente vai copiar o endpoint dela, cola aqui, ó, tipo get, né? E ela é do tipo data, ela não é uma ação, a gente está puxando o que já tem lá cadastrado dentro do sistema. A gente vai adicionar um cabeçalho, tá? Que é o
Authorization. É assim que escreve, tá? Authorization. O valor dele vai ser BRIR, que é a chave, né? O token. Aonde a gente busca esse token? A gente volta na plataforma do Zano, bota para rodar aqui, ó. A gente tem que inserir o token aqui, ó. Como que a gente faz isso? Vamos voltar aqui, tá? Vamos na chamada de login, né? Vamos rodar ela. Vamos colocar aqui de novo. Arroba QWR123 e o e-mail é rincão2024@gmail.com. Vamos rodar? Ele já retornou o token para a gente aqui. A gente copia ele, tá? E joga aqui, ó. BRIR, dá um espaço e cola ele. Ctrl V. Retira, desmarca a caixinha checkbox de private e vamos rodar ela, tá? Inicializar ela. Pronto, ele já retornou os valores, tá? Com os dados que ele puxou. O ID no cadastro, a criação, né? O nome e o e-mail, certo? A gente salva. Então essa parte aqui do Bubble de integração da API está pronta. Tá? São essas 3 chamadas que a gente faz. A API de autenticação do Zano, a chamada de cadastro, de login e de logado. Vindo aqui na plataforma do Bubble agora, no nosso painel, vamos aqui na página de Index. Tá? A gente vai jogar na tela o plugin que a gente precisa utilizar, que é o Simple Local Storage. Tá? Você pode vir jogar em qualquer lugar aqui na tela, que ele não aparece nada. Deixa eu só tirar aqui, deixar Simple Local Storage, deixar só esse nome, tá? E a gente tem que utilizar ele, porque ele vai guardar o token nas páginas da tua aplicação que você for gerar o acesso, tá? Que vai carregar o token nelas, ou seja, precisa na index e precisa também na painel dashboard. Então a gente cata ele aqui, ó, copia ele, vem na página de painel e cola ele aqui, ó. Ó, ele já está dentro da página aqui. Está aqui em cima aqui, tá vendo? Deixa eu pegar ele e jogar aqui para baixo aqui. Pode deixar em qualquer lugar que você quiser, tá? Então, como que a gente faz o login, o cadastro agora? Quando a gente clicar no botão cadastrar, a gente vai fazer um Element Actions, né? Plugin. Uma autenticação no Zano, a gente vai fazer uma autenticação na chamada do Zano no cadastro de usuário. Ele já retorna os 3 valores para mim aqui, tá? Que a gente colocou na nossa chamada quando a gente criou ela. Aqui, ó. Na chamada de cadastro, a gente tem os 3 corpos, nome, e-mail e senha, correto? Tá os 3 aqui, ó. Só que ele já vem com a configuração que a gente fez para poder testar a chamada. A gente tem que modificar. Então vai ser todos data dinâmica. A gente vai puxar da onde? O nome, do input signapp name o seu valor, tá? O e-mail, do input signapp e-mail o seu valor e a senha do input signapp password, login não, input signapp password, vamos lá. Signapp password, o seu valor, tá? Que a gente está criando um novo usuário dentro da plataforma do Zano através do Bubble, do sistema de login do Bubble. No segundo passo, tá? No segundo step, a gente tem que vir aqui em plugins, Element Actions. A gente tem que setar o Simple Local Storage. A gente tem que carregar ele para poder ele salvar o token, tá? Então a gente vem aqui, ó, Set Item a Simple Local Storage. O que a gente vai jogar dentro dele? O token, tá? Vamos chamar de token. E da onde a gente vai puxar o token? Do resultado do passo 1 auth token, tá vendo? Ou seja, quando a gente criar o usuário e a plataforma do Zano gerar o token para a gente,
a gente vai guardar localmente na URL do dispositivo que estiver sendo utilizado. Tá? Feito isso, a gente dá um navigation, go to page, painel dashboard, tá? Que a gente vai lá para dashboard. E a gente faz o mesmo procedimento no botão de login. Tá? Quando a gente clicar no botão de login, a gente vai vir em Element Actions, em plugin, autenticação usando o login, para a gente logar o usuário. Ele retornou os dois campos que a gente colocou na nossa chamada. O e-mail vai vir do input login e-mail seu valor. A senha vai vir do input login password seu valor. E aqui a gente também carrega o token também. Ó. Ele é plugin element actions set item token, que foi o nome que a gente deu. Resultado do passo 1, autenticação usando auth. E a gente também vai para navigation, go to page, painel dashboard. Vamos testar? Eu vou criar um usuário novo, tá? Que a gente já tem um do Rincão salvo lá. Eu testo ele depois no login para você ver, tá? José Renato, então e-mail renato@gmail.com. A senha eu vou usar a mesma, tá? @QWER1234. Vou usar 1234. Ele já mostrou pra gente aqui que isso aqui foi feito na aula anterior que a gente aprendeu, né? De demonstração de força de senha. Vamos cadastrar. Já aceitou o login na plataforma e já veio para a página dashboard, tá? Vamos configurar o botão de logout, tá? E vamos configurar como é que a gente visualiza aqui, ok? Diferente do sistema de cadastro da tabela de banco de dados interna do Bubble, a gente vai apresentar a informação aqui de quem está logado na plataforma do Zano, tá? No banco de dados externos. Então, nós precisamos fazer uma configuração aqui no grupo. Ele vai ser do tipo logado, tá? Logado user, foi esse nome que a gente usou aqui ou foi login na API? Deixa eu ver. Login user, logado user. Então, é logado user, o conteúdo desse grupo vai ser o logado user. A gente vai puxar ele da API externa, da chamada logado, certo? E a gente vai fazer uma modificação aqui, ó. O que nós temos que fazer? Pera lá, Ctrl A, deleta, bearer, tá? Espaço, e a gente vai puxar da onde a chave? Do Simple Local Storage o seu valor. Ou seja, quando o usuário loga, lembre-se que a gente salvou nesse plugin o token que é gerado nessa autenticação de login, certo? Então a gente tem que buscar dele, ok? E aí a gente tem que fazer o seguinte, login user, nome, tá? Vamos, não, é só isso mesmo, login user, tá certo. Se a gente visualizar aqui, ó, a gente fez a configuração em cima do grupo, tá? Vamos pegar esse texto aqui, vamos puxar do parental groups o logado user o nome, para que apareça o nome aqui, certo? Ó. Ainda não apareceu. Por quê? Nós temos que fazer uma configuração de quando a página é carregada, tá? E ela funciona da seguinte maneira. Estiver no workflow, no painel dashboard, tá? Element general, when the page is load, quando a página for carregada, a gente vem em element aqui, ó, e vem nessa função do plugin get item a simple local storage, tá? Para que ele puxe o token e carregue na página quando a gente
já tiver logado e for redirecionado para a página de dashboard ou para a página que você redirecionar o usuário que tiver logado de acordo com o privilégio de acesso dele, tá? Isso aí é de acordo com o que você está desenvolvendo a tua aplicação aí. E a gente coloca uma camada de proteção aqui, Navigation Go to Page Index. Fala, ué, Anderson, como é que você vai logar ele e pedir para ele vai para a página index? Só vai ocorrer de ir para a página index quando o Simple Local Storage, o seu valor, estiver vazio. Ou seja, se não tiver carregado na página o token do login que ele fez, ele redireciona para a página de index. A pessoa não consegue acessar. Certo? Vamos ver se agora vai aparecer o nome aqui. Deixa eu logar de novo. Ó, tá vendo como não estava carregado? Redirecionou para a página index. Tá? Com essa configuração aqui agora, ele tem que carregar na página. Vamos fazer o teste. Vamos cadastrar aqui o que a gente fez. Logar o que a gente cadastrou. renato@gmail.com. Vamos colocar a senha. Ele voltou para cá. Deixa eu ver onde está o erro. Tá, local storage, tá ok, no workflow, get item. Tá aqui o erro, ó. Eu não indiquei de onde ele está puxando, tá? É do token que a gente criou. A gente tem que colocar aqui, ele está puxando do token. Vamos de novo testar aqui. Pronto, agora ele permaneceu logado, ou seja, ele carregou o token e mostrou o usuário que está logado. Beleza, pessoal? Deixa eu só modificar aqui esse para ele fazer o seguinte, ó. Usuário, dois pontos, espaço. Espera aí. Pronto, agora ficou na mesma linha, que eu quero que apareça na mesma linha. Certo, e agora para a gente, o botão de logout, a gente vai fazer o seguinte, ó. Abre o workflow, tá? Vem aqui no elemento, tá? Remove item assim para local storage. O que que a gente está removendo? A chave, né? Token. Tá? Não pode esquecer nunca de colocar a chave aqui, tá? Downlog the result. E down navigation, go to page index. Vamos testar. Ou seja, a gente está conseguindo visualizar o usuário porque está carregado na URL o token. Quando a gente deslogar, ele vai apagar da URL local. Tá? Deixa eu fazer um teste, ver se eu consigo entrar no painel dashboard. Painel dashboard. Sem estar logado. Não tem usuário logado, ele volta. Ok? A gente termina essa aula por aqui. Foi uma aula bem simples também e dinâmica, né? A gente aprendeu uma função importante de integração, de autenticação ao banco de dados externo do Zano que a gente estiver utilizando, as tabelas que a gente tiver lá, tá? Toda aplicação que você quiser usar um banco de dados externo na plataforma do Zano, é crucial que você tenha esse sistema de autenticação de login, tá? Seja pelo Bubble ou por qualquer outra plataforma que você estiver integrando. Você também consegue, através desse mesmo sistema, fazer as autenticações com as redes sociais, né? Com Google, com LinkedIn, com outras plataformas que tem lá como integração possível pelo Zano. E se você gostou dessa aula nossa, deixa o seu like aí. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você participe, interaja conosco. Deixa nos comentários do vídeo aí embaixo aí a sua opinião, sua dúvida, sua crítica, sugestão,
seu pedido de conteúdo de aula. Se valeu o seu joinha, compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. E se você não for inscrito no nosso canal e essa aula trouxe conhecimento e conteúdo para você e valeu a tua inscrição, se inscreve no nosso canal, ativa o sino das notificações e você está me incentivando a toda semana a trazer conteúdo novo e a manter esse projeto meu e o propósito de conteúdo gratuito, tá? Conhecimento gratuito a todos. A sua inscrição é de graça e você vai estar me apoiando, ok? Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Tchau.